Então eu e o Ítalo aqui vamos fazer uma alimentação energético-proteica para as abelhas. Vamos fazer o bombom energético-proteico, que é bem simples, dura bem, atende às necessidades nutritivas das abelhas. Então esse alimento que nós vamos fazer hoje vai ser exclusivamente para as abelhas sem ferrão. Nós fazemos essa alimentação justamente na entrada do inverno, ou no inverno, quando não tem disponibilidade de pólen, não tem entrada de pólen e não tem pólen armazenado. Então, é uma forma de nós ajudar a suprir, não queremos substituir, porque nós sabemos que não se substitui o pólen, porque o pólen é uma alimentação mais completa que tem na natureza, de enzimas, vitaminas, minerais, que é utilizado na colmeia para as abelhas fazer a alimentação larval, das larvas. Então eu vou fazer uma alimentação aqui não pensando na proteína, a proteína vai ser um pouquinho baixa, não vai ser uma proteína alta, porque muitas das vezes nós pensamos na proteína, mas esquecemos que não é em si só a proteína que é o importante na alimentação larval. O importante é a alimentação da simbiose que os micro-organismos fazem com as abelhas. Então nós vamos estar utilizando aqui açúcar. O açúcar nós trituramos ele no liquidificador, então ele está bem pozinho. Nós podemos utilizar o açúcar também de confeiteiro, caso queira. Ele só tem adição de amido, né? Mas o efeito é o mesmo. Ele só é energético, né? O efeito energético dele é o mesmo, não muda, porém é um pouquinho mais caro. Então, como nós fazemos bastante alimentação, a gente dá preferência ao açúcar cristal, nunca um açúcar escuro, evitamos açúcar escuro para as abelhas sem ferrão, porque não vai bem com elas, pode dar desinteria nas abelhas, dependendo do uso, do volume, do excesso do açúcar escuro, por questões do ferro, né? Do excesso de ferro para as abelhas. Então, nós vamos estar utilizando aqui 200 gramas de açúcar, batemos no liquidificador, virou pozinho, 50 gramas de levedura de cerveja e mel. Quanto tempo dura essa alimentação? Essa alimentação aqui, eu faço ela e às vezes eu deixo armazenado 1, 2 semanas na geladeira. Eu cheguei até a deixar 2 meses na geladeira, não tive problema, ela continuou com a mesma qualidade. Tá? Então, ela não estraga fácil, porque o mel ajuda a manter. Se quiser, também pode adicionar um pouquinho, umas gotinhas, umas 5 gotinhas de própolis, extrato de própolis nessa alimentação. Tá? Então, é uma alimentação bem simples. Nós vamos usar o quê? 8 partes de açúcar para 2 partes de levedura de cerveja. Então, em torno de 20% de levedura de cerveja. Como estamos utilizando aqui 250 gramas de levedura de açúcar, nós vamos usar 50 gramas de levedura de cerveja. O mel, para que vai servir o mel nessa alimentação? O mel ele vai servir para dar liga, tá? Ficar mais atrativo para as abelhas, e além de ficar mais atrativo, ajuda a conservar também a alimentação. Então ele vai ajudar a conservar essa alimentação. Geralmente eu deixo guardado até 2 meses dentro da geladeira, não tive problema. Posso colocar na caixa também e ela não vai azedar, não vai fermentar, o que é bem seguro. E durante até a alimentação eu vou verificando semanalmente como está o consumo, para ver se eu coloco mais, se eu retiro, se eu vejo entrada de pólen, eu vou fazer a retirada, né, desse bombom, não tem mais a necessidade dele, vou parar de fornecer. Então, são situações que nós fazemos. Então, nós vamos adicionar aqui 250 gramas de açúcar, tá? Açúcar que batemos no liquidificador. E um pouquinho de levedura de cerveja, 50 gramas de levedura de cerveja. Lembrando que é 8 partes de açúcar para 2 partes de levedura. O mel ele vai bem pouco, ele é só para dar liga. Se nós utilizarmos muito mel,
Ele não vai dar o ponto da massa. Ele não dando o ponto da massa, quando nós pararmos o bombom vai começar a desmanchar, a perder o mel. Ele vai começar a lambrecar. Então nós vamos utilizando em partes, tá? Vamos misturando e utilizando em partes. É bem pouco. É muito pouco que nós utilizamos. Então, o segredo nessa receita está em misturar, tá? Então aqui, ó, estou utilizando bem pouquinho, alguns fios de mel. E leva aí em torno de 20 minutos, mais ou menos, a gente mexendo na massa. Nós conseguimos chegar ao ponto ideal. Então agora nós vamos mexendo com a mão, tá, gente? E acrescentando mel, devagarzinho, buscando formar uma massa. Deu ponto de massa. Quando dá o ponto de massa, gente, eu já posso fazer os bombom energético proteico. É algo bem simples, ó. Vou retirando um pouquinho e fazendo as bolinhas. Uma bolinha desse tamanho eu dou para um enxame aí grande. Se for um enxame mirim, eu posso fazer umas bolinhas menores. O que sobrar, depois eu posso estar guardando, armazenando na geladeira, guardando na geladeira e utilizando. Acompanhando sempre o consumo. Consumiu, coloco mais um pouco. Parou de consumir, eu corto a alimentação. Então é algo bem simples. Nós estamos fazendo aí de alimentação para as abelhas.